Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, o Casando o Verbo. Será que o ser humano já foi parte macaco, parte cão, parte porco ou qualquer outro animal, como nós lemos nos mitos antigos, que nós vamos explicar para vocês ainda nesse vídeo? Eu faço essa pergunta baseado nesta matéria aqui. Uma matéria recentíssima. Pela primeira vez, cientistas revertem rejeição de órgão de porco em humano. Eu já trouxe para vocês outras matérias mostrando que os órgãos foram rejeitados, que eles já tentaram colocar partes de porcos nas pessoas, mas agora isso marcou algo inédito na xenotransplante, quer dizer, o transplante de órgãos de outros animais para o ser humano. Pela primeira vez, em Nova York, a rejeição de um órgão de porco foi revertida com sucesso. Eu já mostrei para vocês, nesse mesmo canal e lá no canal Revelar, outras tentativas que foram feitas, como por exemplo esta aqui, que talvez tenha sido a primeira registrada historicamente, em 1997, em que um indiano tentou um transplante de coração de porco e, inclusive, na época, acabou preso, porque o pensamento na época era outro, né? As pessoas tinham a preocupação com o ser humano. Hoje, os ditos avanços científicos, não estão mais preocupados com essa ética, né, do que é certo e o que é errado. Um rim de porco geneticamente modificado deu nova vida a um doador. Isso aqui nos idos lá de antes dos anos 2000 também. Isso aqui foi já por volta de 2022, o primeiro transplante combinado de bomba cardíaca e rim de porco geneticamente modificado. Todas essas tentativas aqui deram errado anteriormente. Essa aqui, 2022, xenotransplante cardíaco de suíno geneticamente modificado para humano, foi tentado num homem de 57 anos. E assim por diante. Esse aqui foi um que acabou falecendo em 2023, eu fiz vídeo sobre ele. E mais esse aqui, rim de porco retirado de homem de New Hampshire após um recorde de 271 dias. Ele tentou, e não deu certo. Só que agora, então, pela primeira vez, eles reverteram isso. E aí eu quero fazer uma viagem de imaginação e filosofia com vocês agora, pegando alguns mitos. São vários. Eu vou comentar alguns deles, como por exemplo esse da Circe, uma famosa feiticeira, também chamada de deusa da feitiçaria, que transformava homens em animais. Ela tinha umas certas capacidades, segundo o mito, de fazer exatamente isso. E foi exatamente em porcos, ou pelo menos alguns dos homens que ela transformou em animais, foi exatamente em porcos que transformou. É uma lenda que corre os mitos da Grécia Antiga. E vamos nos lembrar que os mitos da Grécia Antiga estão baseados em histórias que vão além do reinício da história. São histórias que vêm de antes do recomeço da história. E algumas delas, histórias do tempo de Conan o Bárbaro, né, que foi também um personagem inspirado num mundo de feitiçarias, numa época em que a ciência e a feitiçaria eram misturadas e confundidas entre si. Ela era filha do deus Sol Hélio, né, e fazia isso. Ela tinha sido banida para a ilha de Eana, e foi lá onde Ulisses a encontrou quando seu navio topou com a ilha durante a Odisseia, né, uma das histórias mais conhecidas a contarem com a participação da deusa feiticeira. Então lá o que ela fez? Ela acabou transformando os homens em feras, né? Será que essas histórias de Circe e outras mais tem algum fundo de verdade? Será que nós estamos voltando a repetir coisas que já existiram no passado? Será que o ser humano acha que realmente ele está avançando cientificamente, ou ele está falando, ou melhor, fazendo como nas escrituras se fala, que nada é novo embaixo do sol e que tudo é repetição, canseira e enfado? Será que isso é apenas uma repetição daquilo que já foi? Será que nós estamos nos primórdios de repetir a hibridização homem-animal, como já teria supostamente existido no passado? Vamos nos lembrar que os hieróglifos egípcios contam disso também, inclusive mostram muitos dos supostos deuses com cabeças de animais, né?
Uma outra mitologia grega é da lenda de Licão, em que Zeus transforma, então, também é semelhante ao épico da Ilíada e da Odisseia, né? Então Zeus transforma Licão, né, em um lobo. Licão era um rei da Arcádia, né, uma região montanhosa do Peloponeso. Então, da onde vem a licantropia de Licão, né, o nome do rei, né, que se transforma então em um lobo. A licantropia acabou virando esses mitos modernos aí de lobisomens, né, mas existem os lunáticos, né, que são pessoas que durante a lua cheia agem como animais, eles agem como lobos, eles perdem a consciência humana e começam a agir de maneira que a maioria diria demente, alguns diriam possesso e outros diriam que realmente é lunatismo, né? Quer dizer, a influência da lua cheia na mente da pessoa. O mito de Ió é uma ninfa, né, cujo pai Ínaco, deus de um dos rios que correm pela terra de Tempe, também transformada em uma novilha. Nesse caso, ela foi transformada em uma novilha para ser escondida, né, por Zeus, por conta dos ciúmes, né, da mulher de Zeus. Então, são vários os mitos. Ectão, né, que foi transformado em cervo, filho de Aristeu e de Autonoi, educado pelo centauro Quirão, tornou-se hábil na arte da caça. Numa de suas caçadas foi ter ao vale Gargáfia, onde surpreendeu Artemis, né, Diana para os romanos, a deusa Diana, né? Lembra quando no trecho da Bíblia é dito de Diana dos Efésios, né? Então é a deusa mãe. Ela tem vários nomes, né? Diana, Vênus, Ártemis, Ishtar, Inanna, Ísis, são vários os nomes que essa deusa da mitologia, que para os romanos também era chamada de Diana, possui. Então ele se deparou com Diana, banhando-se numa fonte, irritada com a intromissão, a deusa dos bosques e das florestas o transformou num cervo que foi despedaçado por sua própria matilha. Então é interessante que Diana, né, ela, assim como seu consorte, era uma arqueira, assim como o marido dela. A origem das sereias. Atualmente elas são retratadas com caudas de peixe, embora originalmente essas mulheres míticas tivessem outras formas. Na mitologia grega elas eram híbridas, só que elas começaram como sendo metade pássaro e metade mulher. Depois houve uma transformação, há uma história que conta sobre a transformação delas, e elas se tornaram em metade mulher, metade peixe. Então tem as histórias de Odisseu escapando do perigo do canto das sereias, tampando o ouvido da sua tripulação com cera, amarrando eles nos mastros, né, para que eles não pudessem mergulhar atrás das sereias e morrer, né? De onde saíram todas essas lendas, pessoal? Será que eram pessoas imaginativas? E o rei Nabucodonosor, não é que teria sido Nabucodonosor II, aliás, né? Teria sido um rei que teria desagradado o Criador e transformado em animal. Ele chegou a pastar durante 7 anos comendo capim, se imaginando um animal, né, vivendo como um animal. Pelos cresceram como pelos de animais, garras como garras de animais. E aí depois ele retorna à consciência, retorna ao seu estado original e retoma o templo, né, e o reinado. Então ele arrasou com o templo de Salomão, no caso, né? Então o que acontece? Como que esses mitos se criaram? Será que as escrituras bíblicas mentem a respeito de Nabucodonosor? E a outra história, agora uma mitologia chinesa, né, que fala do Zubadi, que seria então uma espécie de imortal, banido dos céus por seus excessos, tendo reencarnado como um porco, carregando consigo a força sobre-humana e a covardia que o caracterizava.
Então, na verdade, esse porco ele era um deus que se transformava ora em humano, né? Mas ele tinha sido então convertido num animal. E a famosa Ilha do Dr. Moreau, acho que a maioria de vocês conhece, é um romance de ficção científica de 1896 que o descreveu como um exercício de blasfêmia juvenil, né? Por quê? Porque ele conta de uma ilha onde o Dr. Moreau criava seres semelhantes a humanos a partir de animais por meio de vivisecação. Então, mostrava lá animais, né, chegando, pessoas, né, que caíram na ilha e que confrontaram com os monstros do Dr. Moreau. Se nós formos a fundo nessas histórias, nós vamos encontrar muitas histórias semelhantes a essa. Nós encontramos, por exemplo, São Cristóvão, que poucos sabem que é um santo, que é dito que tinha cabeça de cachorro. É dito não só isso, que ele era, além de ter um corpo humano, ele era gigantesco, ele era uma espécie de gigante com cabeça de cachorro. A palavra cananeu, né, uma pessoa de Canaã, soa semelhante à palavra canina, ou latina, desculpa, canis, que é cachorro. Então diz-se que os cananeus poderiam ter uma origem de hibridismo com o cão, que seria um povo daquela região que foi extinto. Então, como que esses mitos passam despercebidos para a maioria? A maioria jamais imaginaria que existiria um santo com cabeça de cachorro. Veja o mito aqui da lenda dele, né? Um rei pagão em Canaã, ou na Arábia, através das preces de sua esposa, teve um filho a quem batizou de Réprobus, dedicando-o ao deus Apolo, adquirindo força e tamanho extraordinário. Com o tempo, Réprobus resolveu servir apenas ao mais forte e bravo. Em sua busca, ele primeiro serviu a um rei muito poderoso, mas parou de segui-lo porque ele temia Satanás, etc, etc. Certo dia, Réprobus fez a travessia de uma criança que ficava cada vez mais pesada, de tal maneira que ele se sentia como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser o Criador e o Redentor do mundo. Daí provém o nome Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. Então assim é que ele é retratado, por exemplo, no ícone ortodoxo, mas isso aqui é muito conhecido na região do Oriente Médio, no meio católico e cristão, aqui no meio ortodoxo. Então ele era um gigante com cabeça de cachorro, segundo o mito. Aqui ele é retratado apenas como um gigante carregando o Criador nos ombros. Nós vamos um pouquinho mais longe, vamos para os mitos egípcios. Anubis, por exemplo, tinha corpo humano com cabeça de chacal, ou cachorro. Horus, corpo de humano com cabeça de falcão. Tot, corpo de humano com cabeça de ibis ou babuíno, às vezes. Sebek, corpo de humano, cabeça de crocodilo. E assim por diante, né? Maat, cabeça de avestruz. Sekhmet, cabeça de leoa. Set, corpo humano com a cabeça de um animal desconhecido. E agora nós estamos querendo, talvez, voltar aos mitos. Será que isso é algo inédito? Será que nós estamos inventando algo ou apenas repetindo um ciclo? Será que nós estamos nos primeiros passos para ver o hibridismo existir? Porque, veja, isso aqui está falando de algo grosseiro, falando do transplante de um órgão. Mas e se no futuro for possível a engenharia genética para a alteração da genética humana, para que alguém cresça, como na série Sweet Tooth, já com as características animais? Porque se eles conseguiram fazer a reversão das rejeições imunológicas de um rim suíno, eles poderão eventualmente fazer a reversão de eventual rejeição biológica de um DNA suíno também, de um DNA de pássaro, de um DNA de cão. Então isso aqui é como que se fosse o dinossauro, de algo, como se nós estivéssemos vendo nascendo uma blasfêmia, como disse o H.G. Wells quando escreveu o Dr. Moreau. Uma blasfêmia da juventude. Então isso aqui
o transplante de um órgão de porco para um ser humano pode ser algo que vai dar início ao hibridismo mais uma vez. Eu pergunto para vocês o que vocês acham disso. Deixem aí nos comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.